Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valber, mais uma aula então de língua portuguesa aqui, tá? Direcionada para você e falando acerca da predicação verbal. Então nós chegamos então a este encontro para tratarmos acerca do verbo transitivo indireto, tá vendo? Repare que há uma diferença na nomenclatura do que nós estudamos anteriormente para este agora. Lá nós falamos do verbo transitivo direto. É aquele verbo que complementa o sentido, ou aquele termo, melhor dizendo, que complementa o sentido de um verbo sem a necessidade de uma preposição. Aqui, quando a gente fala de verbos transitivos indiretos, nós estamos falando de complementos que darão sentidos a um verbo, porém esses complementos estarão precedidos, ou seja, antecedidos. Antes deles, nós teremos que colocar preposições, tá? Então veja a diferença quando eu digo, por exemplo, que eu comprei e você me pergunta o quê? Aí eu digo para você assim, ó, comprei uma gramática ou um livro, tudo bem? Mas se eu digo para você que eu preciso, você provavelmente me perguntará assim, professor, de quê? Então repare que o emprego deste de aí, que é uma preposição, faz com que o verbo deixe de ser direto e passe a ser indireto. Eu posso falar que comprei um livro, mas não posso falar que preciso um livro, e sim que preciso de um livro. O emprego desse dezinho aí é que faz toda a diferença para que o verbo deixe de ser direto e passe a ser um verbo transitivo indireto, tudo bem? Vamos lá trabalhar esses conceitozinhos aqui. Então vejamos. Verbos transitivos indiretos, tá? São aqueles que necessitam de uma preposição para se ligarem ao complemento verbal, fazendo com que a relação entre eles seja estabelecida de modo indireto, por causa da preposição. Então vamos lá. Milena gosta. Repare, se eu digo que Milena gosta, naturalmente surgirá a pergunta de quem ou de que. Isso me comprova que gostar é um verbo, tá? Este de que aqui está, olha, é uma preposição e gatos é aquilo de que ela gosta. Então, este termo, tanto a preposição, tá, quanto gatos, funcionará como objeto indireto, porque complementa o sentido de um verbo que é classificado como transitivo indireto, tá? Então, professor, me ajude. Como é que eu faço para definir de fato, né, ou para estabelecer realmente uma diferença? É só você pensar que os verbos transitivos indiretos sempre farão as perguntas o que ou quem, sempre com uma preposição. Então, por exemplo, ó, quando eu falo que eu comprei, você pergunta o que? Aí eu digo uma gramática. Mas se eu falo que eu me refiro, você pergunta a que. Ou seja, agora você mudou do o para o a. Isto é uma preposição. O a é uma preposição, tá bom? Se eu falo que eu creio, você pergunta em que. Se eu falo que eu me lembrei, você me pergunta de que. Se eu falo que eu fiz referência, você me pergunta a que. Se eu falo que eu lutei, você me pergunta contra que. Então, toda vez que as perguntas que você faz depois de dizer o verbo forem antecedidas por uma preposição, é o que irá caracterizar o verbo como sendo transitivo e indireto, tudo bem? Veja só, as crianças assistiram ao filme. Que pergunta você faria se eu dissesse que as crianças assistiram? O verbo assistir no sentido de enxergar, de ver, ele será sempre transitivo e indireto, porque afinal de contas a pergunta correta a ser feita aqui é assistiram a quê? Porque assistir no sentido de ver, ele vai reclamar, ele precisa de um termo que se inicie com a preposição a. É por isso que esse termo eu vou chamar de objeto indireto, tudo bem? Assim nós te desejamos, Eric, um bom estudo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, até mais!